Olá a todos, me chamo Samuel. Resolvi contar aqui, depois de muitos anos, o que presenciei numa noite no sítio dos meus avós. Na época, eu tinha 18 anos e costumava passar os finais de semana e férias no sítio dos meus avós que ficava em Minas Gerais. No ano de 1997, eu fui para lá como de costume. Iria ficar 15 dias lá. Esse sítio ficava bem afastado dos demais e bem longe da cidade, de modo que só saíamos de lá em extrema necessidade. Então, quando fui, já levei tudo o que precisaríamos para esses dias, inclusive umas cervejas e carnes para um churrasco. Meus avós já eram bem idosos, 70 e 76 anos. Como meus avós sempre viveram em área rural, eram meio sistemáticos. Diziam que durante a vida já haviam presenciado muitas coisas assustadoras por ali. Por isso eles não gostavam de deixar as portas e janelas abertas à noite. No máximo, 5:30 da tarde, minha avó já trancava tudo. Eu não entendia isso, achava exagero. Ainda mais em noites quentes, tudo trancado, era horrível. Lá havia energia, então ficávamos assistindo TV à noite. Ou ficávamos na cozinha tomando um café e contando acontecimentos do passado. Meus avós sempre me contavam que por lá havia lobisomem, mas eu não acreditava. Achava que era história de velhos, e minha arrogância nos colocou em perigo. Certa noite, acho que era numa quinta-feira, eu cismei de fazer um churrasco. Meu avô disse para fazer na hora do almoço, mas eu insisti para fazermos à noite, pois daria tempo das cervejas gelarem. Meu avô não gostou, mas não adiantava falar comigo. Eu era muito teimoso. Então, quando eram umas 7 horas da noite, eu saí na varanda e fui acender a churrasqueira. Minha avó estava na cozinha fazendo arroz e farofa. E meu avô estava inquieto, andando de um lado para outro na varanda, que era grande e rodeava a casa toda. Eu falava para ele: "Senta, avô, abre uma cerveja e relaxa. Já já teremos carne assada." E ele andando para lá e para cá, com os braços para trás e olhando tudo, como se estivesse esperando algo ou alguém aparecer. Os cachorros estavam soltos, eram 3 vira-latas, e até eram bravos. Eu abri uma cerveja e fui na cozinha pegar a bacia de carnes. Quando voltei, meu avô estava em pé perto da porta, olhando assustado em direção dos pés de mangas, que eram muitos. Eu falei: "Oxe, vô, tá fazendo o quê?" E ele me respondeu muito assustado: "Samuel, tem algum bicho escondido entre os pés de manga. Eu escutei barulho vindo de lá. É melhor entrarmos para dentro." Eu nem liguei e pedi licença e saí para fora rindo. E falei para ele: "Relaxa, vô, são os cachorros." Mas ele insistia que não era. Então ele gritou minha avó: "Maria, Maria, vem aqui." Minha avó veio enxugando as mãos num pano de prato. E ele lhe disse: "Maria, aquele bicho está escondido lá atrás dos pés de manga. Aquele amaldiçoado. Fala para o Samuel entrar para dentro." Ela me chamou, mas eu disse que não, que ia assar a carne primeiro, que era bobagem, não tinha nada ali. Então meu avô entrou para dentro e ficou perto da porta, olhando fixamente para os pés de manga. Minha avó também entrou e voltou para a cozinha, e eu fiquei ali sozinho, de costas para os pés de manga, mexendo na churrasqueira. Foi quando os cachorros começaram a latir e correr para lá e para cá. Minha avó apareceu na porta e gritou: "Samuel, entre agora!" Mas eu não tive tempo de entrar. Ouvi passos pesados e uma respiração forte a poucos metros atrás de mim. Me virei rapidamente para olhar e fiquei aterrorizado com o que estava ali. Os cachorros estavam o rodeando
latindo e fazendo menção de atacá-lo, mas tinham muito medo. Aquilo era o bicho mais feio que já vi em toda a minha vida, uma espécie de macaco, urso, porco, cachorro, gente, era tudo misturado. Aquilo tinha os olhos amarelos, orelhas grandes caídas, era corcunda, poucos pelos e estava em pé me encarando. Eu fiquei paralisado de medo, minhas pernas travaram. Me lembro do meu avô me puxando pelo braço. Só voltei em si quando aquilo começou a vir lentamente em minha direção. Ele olhava fixamente para mim e para a churrasqueira. Era tão alto que dava medo. Fazia uns barulhos horríveis com a boca. Minha avó gritava de medo e clamava por Jesus. Meu avô não tinha armas e aquilo vinha vindo em nossa direção bem devagarinho, sem receio algum. Os cachorros não davam medo nele. Então, num puxão forte que meu avô deu no meu braço, esbarrei na churrasqueira, fazendo ela virar em cima de mim. Acabei me queimando. Eu bati as mãos na bermuda, que estava pegando fogo. Aquela fera então partiu para cima da churrasqueira e de mim. Rosnava para mim e fazia menção de me atacar. Meu avô pegou um porrete de madeira que ele guardava atrás da porta e partiu para cima daquela fera. Eu me levantei e fui ajudá-lo. Meu avô tentava acertá-lo com o porrete, mas ele desviava muito rápido e dava pulos tentando pegar o meu avô. Minha avó me jogou uma faca e gritava: "Ajuda seu avô, Samuel!" Eu, tremendo de medo e com a perna toda queimada, peguei a faca e fui para cima daquilo. Aquilo rosnava muito, tentava passar suas garras na gente e por vezes tentava nos morder. Meu avô não conseguiu acertar nenhuma paulada naquilo, e eu muito menos feri-lo com a faca. Certamente, se ele quisesse, teria nos matado ali, mas ele parecia só querer a carne da churrasqueira. Então, depois de alguns minutos dessa confusão, ali na frente da casa, aquilo recuou e voltou para trás dos pés de manga, e ficou ali rosnando e olhando para a gente. Diferente do que dizem, ele não deu um uivo, só rosnava mesmo. Aproveitamos que ele recuou e corremos para dentro de casa. Trancamos tudo e ficamos ali dentro, em silêncio, e morrendo de medo daquilo tentar entrar. Minha avó correu com os panos e pomadas para fazer um curativo na minha perna que estava em carne viva. Meu avô estava passando mal de tanto susto que levou. Ouvimos os passos daquele ser se aproximando da varanda e os cachorros continuavam latindo. Então pensamos que ele iria tentar entrar. Arrastamos alguns móveis para escorar a porta, mas ele não tentou. Ficou por ali na varanda, pois ouvíamos seus rosnados e barulho como se estivesse mastigando algo. Isso durou até umas horas. Depois ouvimos ele sair correndo e os cachorros foram atrás. Ficamos acordados durante a noite toda, com medo daquilo voltar, mas graças a Deus ele não voltou. No dia seguinte vimos que ele havia comido toda a carne que estava lá fora e vimos também suas pegadas enormes no chão de terra. Meu avô me deu a chave de sua caminhonete e eu peguei eles e fomos para a cidade, para a casa dos meus pais. Chegando lá, fui até um postinho de saúde fazer um curativo. E meus pais decidiram não deixar mais meus avós lá sozinhos. Venderam o sítio e compraram uma casinha para eles na cidade. Hoje não duvido mais quando me contam que viram algo sobrenatural, pois eu vi com meus próprios olhos e sei que existem, e foi por Deus que o pior não aconteceu. Boa noite. Olá, me chamo Maria e a história que vou contar aconteceu quando eu tinha uns 10 anos de idade. Morávamos no interior, daqueles interiorzão mesmo. 8 quilômetros para chegarmos onde a gente pegava o ônibus para ir para a cidade. Muito morro e poucos moradores por perto. Também era um local que tinha muito mato. Era um pouco distante dos vizinhos. A galera toda se conhecia, mas tinha umas pessoas que confesso que eram bem estranhas.
A exemplo disso, um vizinho que acho que morava a uns 2 quilômetros de distância da nossa casa. Tinha um irmão e uma irmã. Moravam somente os três e viviam meio sujos, na verdade bem largados. Meu pai sempre tinha criações, bois, porcos, galinhas, e numa noite de lua cheia, uma porca estava para dar cria. Meu pai tinha ficado em alerta, queria preservar os leitõezinhos. Já tinha percebido alguns movimentos suspeitos perto do chiqueiro e pensava que podia ser algum bicho. Queria evitar que atacasse os porquinhos. Era comum se esbarrar com algum animal selvagem por lá, por isso era normal tomar cuidado com animaizinhos recém-nascidos. Foi quando de repente começamos a ouvir sons bem estranhos e os cachorros latindo como se estivessem com medo. Queriam avançar na criatura, mas tinham medo de se aproximar. Então meu pai pegou a espingarda de pressão que tinha na época, só para a defesa mesmo, e saiu para fora para ver o que estava acontecendo. Saiu também com ele meu irmão mais velho e meu tio que estavam passeando lá em casa. Ficamos somente dentro de casa as mulheres e as crianças. Ficamos numa expectativa danada. Foi quando ouvimos o som de um tiro e eles voltando correndo. Meu pai pediu que abríssemos a porta e quando entraram, começaram a trancar tudo. Ficamos bem apavorados, ouvindo aqueles passos, em volta da casa, como se estivesse procurando alguma brecha para entrar. Depois de muita apreensão, tudo foi ficando quieto. Ouvimos o som dos passos se afastando. Confesso que dá medo só de lembrar. Da respiração daquela coisa nas paredes da casa era como se estivesse tentando sentir o nosso cheiro. Depois de uns 10 minutos que os passos se afastaram, conseguimos ouvir o uivo da criatura mais ao longe. Pensa num uivo de arrepiar. Deu muito medo e todas as crianças começaram a chorar. Meu pai tentou manter a calma e pedir para que todos ficassem em silêncio, para que aquela criatura não voltasse, pois seria terrível. Naquela noite ninguém mais dormiu. Estávamos com o coração na mão, com muito medo de sermos atacados. Pensamos que aquela criatura poderia voltar. Confesso que até hoje não sei por que não nos atacou, mas dou graças a Deus por isso. No outro dia perguntamos ao meu pai como era a criatura. Ele disse que era gigante, com orelhas pontudas, um pelo totalmente negro e que cheirava muito mal. E o pior vocês não sabem. Eu desconfio que essa criatura era o nosso vizinho, porque uns dias depois do acontecido, me esbarrei com ele voltando do colégio. Tive que voltar sozinha, pois nesse dia minha mãe esqueceu de me ir buscar. Lá escurecia cedo, acho que pelo fato de ser interior. Lembro que fiquei com muito medo quando, do nada, encontrei ele parado como se estivesse me esperando. Do nada perguntou se eu estava bem e se já tinha superado o acontecido. Por incrível que pareça, não era para ele saber, porque não tínhamos comentado com ninguém. E ele ainda completou: "Não tenha medo, menina, lobisomem não existe." Inventei uma desculpa e saí dali o mais rápido que pude. Quando eu cheguei em casa, minha mãe até perguntou se eu tinha me esbarrado com uma assombração. Só respondi que quase isso. Confesso que me arrepia até hoje lembrar dessa história e não gosto nada. Boa noite. Bom, gente, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, ativem o sininho de notificações e até a próxima.